Edma, vamos voltar para o assunto que te trouxe aqui, né? O que é essa enfermeira dermatologista com ênfase em feridas? E a gente falou antes sobre essa questão de curativo de pressão negativa. O que ele faz? E você falou que ele já está no mercado há algum tempo, uma média aí no mercado de 20 anos, mas que ele vem evoluindo, né? Exatamente. E como tudo na medicina, na vida da gente, é uma evolução. Para que tipo de situações ele é usado? E o que ele provoca? Por que ele é tão benéfico? O curativo a vácuo, hoje a gente usa em várias situações. Num pós-operatório imediato, para evitar deiscência cirúrgica, ele diminui o edema, melhora a vascularização local e diminui o risco de infecção num pós-operatório imediato. Complicações, né, como deiscências cirúrgicas, lesões infectadas. Deiscência cirúrgica, vamos falar um português assim? Quando abre a cirurgia. Isso, deu alguma coisa errada e abriu. Exatamente. Aí a cirurgia abre e aí dá algum tipo de infecção e aí nós temos que colocar o curativo, ele diminui essa taxa bacteriana, né? Ele vasculariza o local e ajuda no processo do fechamento. O que é isso? Criar aquela carninha, né, que a gente chama de granulação, para fazer as aproximações das bordas e a gente fechar essa lesão. Quer dizer, ao invés da caquinha lá, da inflamaçãozinha ficar lá dentro, ele faz com que isso, ele não deixa acumular. Ele vem trazendo, vai tirando de dentro da pessoa. Exatamente, diminuindo essa carga bacteriana dentro dessa lesão infectada. Também ele é muito utilizado em lesões traumáticas, pacientes que têm acidente, têm perca de pele, de tecido, fratura exposta. Então ele ajuda nesse processo de reconstrução. Muito utilizado também para pacientes diabéticos. Hoje a pressão negativa ela ajuda a ter menos taxas de amputação, porque ele melhora e ajuda nesse processo de cicatrização do paciente que é diabético e tem feridas nos membros inferiores. E para todo tipo de situação pode ser usado ou tem alguns casos específicos que não? Por exemplo, uma lesão no braço, na perna, no abdômen ou restringe? Não, ele tem lesões oncológicas abertas, não pode ser usado. O paciente que tem uma lesão aberta, ele é muito vascularizado a lesão oncológica, então ele pode causar um sangramento. Então a gente tem critérios para colocar a pressão negativa. O paciente desnutrido, paciente... Isso que a gente está vendo é a colocação... Desculpa te cortar, mas assim... Isso, numa reestrutura de deiscência cirúrgica. Esse procedimento eu fiz na minha clínica mesmo. Alguns a gente consegue fazer na casa do paciente, na clínica e nos hospitais. Tudo depende da situação e da gravidade. Esse também é um tipo de pressão negativa, só que ela é portátil. A gente chama de pico. É uma pressão negativa menos 80, que pode ser colocado em qualquer cirurgia de pós-operatório imediato. Interessante. Acelera esse processo de cicatrização. Isso é uma opção também do médico ou de quem vai fazer a cirurgia, por exemplo. Vou fazer plástica. Hoje, eu posso já conversar com o meu profissional médico e falar assim, não, eu gostaria de ter o curativo de pressão negativa também? Hoje, muitos cirurgiões plásticos já aderiram o uso da pressão negativa no pós-operatório imediato, principalmente quando é abdômen ou pacientes que têm algumas complicações, mama muito gigante, pacientes que têm algum problema de saúde, então eles já programam para colocar pressão negativa para não ter intercorrências no pós-operatório. E ele diminui realmente essa questão de intercorrência, então? Diminui. Já comprovadamente. Não é, exatamente, não é impossível, não vai acontecer, lógico, né? Que ele diminui muito a incidência de algum risco no pós-operatório. E ele tem um tempo limite para que possa ser usado? Digamos, 1 mês, 2 meses, 10 meses, 6 meses? Não, vai depender da evolução diária. Então, cada troca que a gente for fazer do curativo, que normalmente é de 3 a 5 dias, que é feito quando é de espuma de poliuretano. A espuma é aquela parte, gente, volta aquele vídeo, Felipe, aquela parte mais escurinha que você estava trabalhando, É uma né? espuma, exatamente. Aí, esse curativo, a troca, nós fazemos de 3 a 5 dias. Isso. E o pico, aquele portátil, ele fica 7 dias. Entendi. Sem precisar tirar. Essa não é uma espuma comum, lógico, né, gente? Não. Pode deixar, Felipe. Pode deixar ali. Não sei se tinha mais. Né, uma sequência. Vai mostrar sugando. A colocação em si, essa espuma não fica dessa forma.
Só pra gente entender. É que ela tem memória, então a máquina ela vai sugar, ó. Aham. Suga e fica baixinha. Exatamente. Mas essa espuma é uma espuma que ela tem alguma medicação, ela tem uma função específica para estar aí. Ela é de poliuretano, essa espuma em específico. A gente associa algumas medicações, como prata ou um Bactigras que tem clorexidina 0,5%, um gás não aderente. A gente associa a espuma de poliuretano. Mas ela em si não tem medicação. Então, na colocação dela vai variar muito do que a gente quer. Então, a pressão dela varia muito, de 50 a 200, mas vai depender da quantidade de exudato e o que a gente quer para aquela lesão. Interessante, gente. É uma coisa impressionante. Agora, ela não é um produto relativamente novo, entre aspas. Por que ainda muitos profissionais não conhecem ou não aderem ao uso? Onde é que está ainda o que aí, Kedma? No custo. No custo. Hoje alguns planos de saúde cobrem, alguns planos de saúde não cobrem o curativo a vácuo. E alguns pacientes é um curativo de um valor, né, agregado. E aí muitos pacientes não têm condições de comprar o curativo para pôr. Eu estava conversando com um colega médico, mas assim, em algumas situações, se o Estado ou alguns hospitais aderissem a um curativo por pressão negativa, você diminuiria muito o tempo de internação de alguns pacientes, porque você acelera o processo. Aí o paciente fica 3, 4, 5, 6 meses internado por conta de uma lesão, sendo que você já poderia ter resolvido com curativo a vácuo. Então, o custo, no final, vai ser muito maior se tivesse investido em curativos de qualidade. Na verdade, o curativo a vácuo é uma das tecnologias que nós trabalhamos. E é como tudo, né? Não se investe, aquela história, né? Investe na prevenção que você vai diminuir, né? Investe na qualidade desse atendimento que você vai diminuir o tempo de internação. Quando, olhando rapidamente, às vezes o gestor acha que isso vai aumentar o custo, mas na verdade não, ele vai enxugar. Hoje, se nós tivéssemos nas redes públicas as tecnologias que a gente tem hoje no consultório de enfermagem, na clínica de enfermagem, nos tratamentos de ferida, diminuiria muito o número de pacientes internados, porque acelera esse processo. Os pacientes vão ter mais qualidade, vai diminuir as infecções hospitalares e esses pacientes, né, iriam para casa e esse custo diminuiria bastante. Infelizmente, eles não pensam no custo-benefício. Não param para fazer conta. Você sabe que eu estava vendo um vídeo essa semana e um garoto falando exatamente sobre essa questão. Ensinam-se sobre tudo, mas ninguém ensina sobre dinheiro, né? E as pessoas têm o grande hábito de não parar para fazer conta. Então, e aí só complica a coisa. Põe outro vídeo para a gente, Felipe, para a gente entender aí o trabalho da Kedma e da Clínica Cicatrizar Saúde e Nutrição. O que é isso? Isso é uma úlcera vascular, uma colocação de bota de una, né? É um tratamento de média compressão que a gente utiliza para o fechamento dessas lesões. Esses pacientes normalmente chegam com feridas de 3 anos, 8 anos, 20 anos, a gente consegue fechar em torno de 1 mês e meio, 2 meses até 3 meses. Mas isso não vai o a vácuo aí, né? Não. Esse é só o tipo de curativo que é o que vocês fazem, que é a sua especialidade. Nem toda ferida precisa de um curativo a vácuo. Uhum. Às vezes a gente precisa de outras tecnologias. Aí eu estou usando uma bag de ozônio, né, para fazer o processo da cicatrização, de limpeza. Essa paciente, eles iam fazer a amputação do pé dela. Né? E a gente conseguiu, tá terminando de cicatrizar. Então, o ozônio também é aplicado na cura do tratamento de dos tratamentos de feridas. Exatamente. Hoje nós temos a laser terapia, né? Ozonioterapia, pressão negativa e produtos, né? de alta tecnologia para o tratamento de ferida. Nem toda ferida ela vai precisar do curativo a vácuo. Algumas feridas, por exemplo, aquela ferida de vascular, ela precisa do quê? De uma compressão, de um curativo que vai fazer essa compressão, melhorar esse retorno venoso para o processo de cicatrização. Como eu falei, o corpo se regenera. Então, se tem algo que está atrapalhando aquele processo de cicatrização, a gente tem que trabalhar em cima dele. Nesses casos vasculares, nem todos, né? A gente tem que saber se é venoso ou arterial. Nos casos venosos, a gente precisa dessa compressão para que a gente consiga fazer o processo de cicatrização. Tem paciente que nunca usou, está lá com a ferida há 3 anos, sente muita dor, já fizeram de tudo e não cicatrizou. Quando a gente coloca uma cobertura adequada, faz a média compressão em torno de 1 mês e meio, alguns pacientes até 3 meses, a gente consegue fechar essas lesões.
Caraca. Gente, esse é o X da questão. O conhecimento, o profissional estar preparado. Porque o que a gente vê também é muitos profissionais que, infelizmente, não recebem o preparo, o treinamento adequado, né? Do mesmo jeito que você falou, que em alguns cursos te ensinam coisas que aí, principalmente no público, você não consegue, o profissional não tem acesso. Saem muitos profissionais mal preparados também, né? Hoje, nas faculdades, né, em geral, de enfermagem, o enfermeiro ele não sai tendo conhecimento de empreendedorismo, né, que pode ter clínicas, consultórios, que podem trabalhar nessa área do tratamento de feridas também. A gente não tem a formação específica para o tratamento de feridas e acaba buscando isso depois da formação. Uhum. E alguns enfermeiros, eles acham que não é obrigação, porque ele não gosta de ferida, não é obrigação dele tratar ferida. Engana-se esse profissional. Se você é enfermeiro, você tem a obrigação de saber avaliar uma ferida. Na nossa Constituição, no Corém, no COFEM, lá diz que todo enfermeiro, ele tem que avaliar, ele tem que se capacitar, prescrição é exclusiva do enfermeiro, da enfermagem. Então, o enfermeiro ele tem que saber fazer esse processo de avaliação, porque tem as escalas dentro das unidades hospitalares. Existem os pacientes. Quem que vai avaliar esses pacientes se você não estiver preparado? Então, é onde que surgem muitas dificuldades. Então, se todos soubessem da importância de ter uma pós-graduação, de ter o conhecimento sobre feridas, muitas coisas melhorariam dentro das unidades, né? E esse estímulo poderia vir da própria unidade, né? Da própria unidade ou até das faculdades, né? Uhum. Alertando e falando, aqui você tem que ter esse conhecimento e fazer. Eu não sabia, porque eu não aprendi na minha faculdade. Eu fui saber do mundo das feridas em 2017. Que aí despertou e aí você foi em busca de realmente desse conhecimento. E esse é o grande diferencial, é que tem poucas pessoas, né, capacitadas, gabaritadas para trabalhar, inclusive no estado, infelizmente. Aqui em Cuiabá, quando eu cheguei aqui, existia já alguns profissionais que trabalhavam com tratamento de ferida, mas informalmente, né, atendendo domiciliar, alguns já trabalhavam dando aula, dando curso, mas consultórios e clínicas não tinha específicos. E depois que eu me formei em 2020, que a gente abriu e registrou no Conselho Regional de Enfermagem, né, do Mato Grosso, a primeira clínica de tratamento de feridas de enfermeiros. Mas existe consultórios. Uhum. Hoje a gente pede muito, né, em nome do Corém, a gente vem trabalhar e abriu essa comissão de empreendedorismo e inovação para estimular esses enfermeiros, porque hoje tem várias pessoas que fizeram capacitação, que fizeram a pós-graduação em dermatologia e estão atendendo alguns consultórios, para estimularem ele a registrar o seu consultório. Isso é muito importante. Buscar o conselho, ter o conselho do seu lado, para te dar mais respaldo, né, no seu processo. E isso, para mim, né, para minha sócia, teve um grande valor. Né, importantíssimo isso, porque você acaba... até para quem precisa, quando não é uma coisa que fica todo mundo procurando, mas se por eventualidade precisar, você tem uma referência, né? Se você faz parte do Corém, se está informado, se a sua empresa está lá, fica muito mais fácil as pessoas terem acesso. Exatamente. Né? Para estimular outros profissionais a fazer, para isso se estender. Se todos hoje, né, vários enfermeiros tivessem consultórios, clínicas e se divulgassem, muitas coisas a gente conseguiria resolver. Mas, principalmente, a gente precisa ter uma sociedade, uma comunidade informada. Porque a gente vem de uma cultura que o médico é o que resolve tudo. Né? Então, o enfermeiro trabalha onde? No hospital. Né? Segue o quê? Uma prescrição do médico. Então, a gente já vem dessa cultura, principalmente no interior. Lá é muito mais difícil de trabalhar. Eu achei muito mais fácil e fui muito melhor aceita na capital. Acolhida, as pessoas te procuram, confiam muito no seu trabalho. Então, até a parte médica mesmo, os colegas médicos, eles acreditam mais em nós e aderiram melhor ao nosso atendimento do que no interior. Interessante isso, e ficam alerta. Gente, quem ganha com isso? Primeiro o paciente, segundo a equipe, o próprio médico. Exatamente. Cada um está com a sua função. Ninguém está ali para interferir no processo de nenhum. Cada um tem a sua função. A gente viu ali, a gente vai conferir Minas Farma e vai conferir um bloquinho, né, Felipe? Só que aí eu quero voltar, porque você falou de alguns tratamentos, que tem o curativo ali a vácuo, tem o ozônio e tem
Laser terapia. Laser terapia. Essa decisão, como que é tomada, né, para que a gente entenda um pouco melhor. Kedma, vamos voltar para o nosso assunto, que o tempo voa, né? Você falou antes de 3, lá na clínica, vocês trabalham, entre aspas, com esses 3 que são meio que carro-chefe, que é o curativo a vácuo, que é a pressão negativa, o ozônio e laser terapia. Laser terapia. Esse consenso também é definido por vocês, né, pela equipe técnica de vocês, ou é um consenso também que é trabalhado, às vezes, junto com o médico, com o profissional, né, que faça parte desse cuidado desse paciente? Quando o paciente ele vai diretamente na clínica, sem ou uma indicação médica, ou vai para uma indicação médica, alguns médicos mandam para a gente decidir o que fazer. Aí nós tomamos a decisão lá. Lá somos 3 enfermeiras dermatologistas, cada um tem a sua conduta, né? A gente não interfere na conduta uma da outra. Então a gente avalia esse paciente e traça a conduta. Pacientes, por exemplo, um tratamento da sua mãe, a equipe médica junto, a gente pediu, a gente foi avaliar e decidimos em conjunto para fazer o tratamento e como é feito o tratamento. Um escutando o outro e olhando o processo para que funcione no final. E acontece de algum tratamento fazer uso das 3 técnicas? Sim. Estágios diferentes. Estágios diferentes. Né? O curativo, a bag de ozonioterapia e o laser terapia, a gente consegue usar ao mesmo tempo, dependendo do tipo de lesão e para que a gente quer. Né? Já a pressão negativa, nós não conseguimos colocar nem o ozônio, nem a laser terapia, porque a pressão está no local e não tem essa necessidade. Mas a ferida, ela tem um processo. Então, cada etapa é uma cobertura, nem sempre o que você vai usar no começo você vai usar até o final. A ferida a gente costuma falar que ela fala, ela tem boca. Então, assim, ela fala. Então, eu tenho que aprender a ouvir essa ferida. Né? Quando ela está muito molhada, quando ela está muito seca, quando ela faz uma cicatrização de borda, que a gente chama de epíbole, e essa ferida para de evoluir, por que parou? Ou, né, criou algum tipo de bactéria, alguma resistência, algum biofilme. Então, a gente tem que aprender a avaliar e ouvir o que a ferida está falando para a gente tomar algumas condutas. Kedma, pode acontecer de ocorrer porque quando você fala em bactéria, as pessoas logo pensam, pegou lá no hospital. O cuidado errado dentro de casa também pode fazer com que você tenha um retrocesso de um processo que está evoluindo para cicatrização, e aí dentro de casa um curativo mal feito, uma asepsia errada nas mãos, a maneira de tomar o próprio banho, tudo isso interfere? Interfere. Porque para você cuidar de uma ferida, as pessoas têm um hábito de falar, lava com água e sabão, né? Alguns profissionais, eles pedem isso, para lavar com água e sabão. É um pensamento errado, né? Você fala sabão, é um trem muito extenso, né? Pode ser sabão em pó, sabão em barra, sabonete líquido. Alguns pedem sabão em barra. O que tem no sabão? Soda. Você vai colocar soda em cima da ferida? Né? O que normalmente tem no sabão que você lava detergente, sabão em barra? Né? Não tem nada que precise. Até mesmo quando a gente usa clorexidine, que é o que é mais usado dentro das unidades hospitalares, até eles indicam para usar em casa a clorexidine, não se usa mais. Ela se tornou citotóxica às feridas. Então, aquele tecido bonito que você está tentando recuperar, quando você aplica ela, você está matando aquele tecido bonito e tirando aquilo que você está trabalhando. Então, o cuidado no manuseio da ferida é muito importante, porque você está colocando a cobertura, às vezes, cara, boa, e aí você está pecando ali no processo da limpeza. Né? Então, você tem que trabalhar em conjunto para você ter sucesso. Agora, às vezes são detalhes. Agora, quem tem em casa, por exemplo, fez uma cirurgia lá, uma plástica, quem vai fazer a drenagem, quem vai ajudar no curativo diário, normalmente isso é feito dentro de casa. O cuidado, a asepsia dessa pessoa que vai manusear esse outro familiar ou essa paciente, o risco é bastante grande. Tem que ter uma consciência muito grande em cima disso também, né? Ter. Hoje, a maioria, acho que todos, né, cirurgiões plásticos, eles têm dentro da equipe deles uma equipe que trabalha com essa parte. Onde caiu muito o risco, a infecção, os problemas no pós-operatório. Porque às vezes fala assim, a culpa é do médico. Não, o problema é o pós.
Quando você vai pensar em fazer uma cirurgia plástica, eu aconselho assim, se você vai gastar 30 mil, ajunta 60, ajunta metade. Né? Porque se você não tiver nenhuma complicação, o dinheiro sobrou, vai viajar, compra um carro, faz alguma coisa. Mas se você tiver uma complicação no seu pós-operatório, você tem condição de tratar. Acontece muito assim, de pacientes ter complicações no pós-operatório e elas não têm condições de tratar. Porque tá com aquela, né? Elas não se prepararam para uma intercorrência. Quando você decide passar por um processo cirúrgico, isso é independente de qual seja. Se é plástica, se é por outros motivos também. Você está fazendo um procedimento. Existem riscos. Não tem como te prometer 100% que não vai acontecer nada. Cada organismo é um organismo, cada forma de alimentação. Alguns pacientes são fumantes, outros pacientes geram muito bebida alcoólica. Então, tudo isso influencia no processo de cicatrização. Então, a gente precisa diminuir esses riscos, né? No caso das cirurgias plásticas, existem fisioterapeutas extremamente competentes, treinados, habilitados para trabalhar com cirurgia plástica. Existem enfermeiros que trabalham com esses médicos, são extremamente treinados para estar trabalhando e estar com um olhar clínico. Porque é uma lesão, por mais que seja fechado, você tem que ter um olhar clínico para identificar alguns sinais. Então, se for detectado cedo, a gente consegue resolver mais cedo. Né? Então, isso é importante. Gente, adorei esse papo. Eu acho que é super esclarecedor. A gente tem que saber, porque a gente nunca sabe quando, infelizmente, a gente vai precisar para a gente mesmo ou para alguém próximo, né? A gente conhecer, entender um pouco mais. Quero te agradecer pela sua presença aqui. Quero conhecer mais sobre a Cicatrizar. Eu acho que as pessoas querem conhecer mais. Eu acredito que até algumas pessoas que estão aí em outras cidades que queiram entender melhor como é que funciona. E já que a primeira, eu acho que é a única, por enquanto, no estado de Mato Grosso, específica. Não, clínica registrada, né? No conselho é a única. É a única. Mas existem consultórios. Né? Hoje a gente, vou até, né, tem as meninas, tem a Fernanda em Rondonópolis, que tem consultório. Tem a Malu em Nova Mutum, que tem consultório. Tem a Miriam em Colíder, né? Tem alguns profissionais em Sorriso. Sinop já tem profissionais. Ponte de Lacerda tem a Daiane. Cáceres tem, né, uma equipe lá muito boa de tratamento de feridas em Cáceres. Então, a gente, Tangará da Serra, Barra do Garças. Então, legal. Assim, hoje, isso está se estendendo pelo estado. Bom aí para vocês as outras cidades, então, que já tem, né? Normalmente, quando nós temos algumas complicações no interior, a gente, ou o paciente está aqui na capital, a gente indica para elas. Encaminha esse paciente para as meninas cuidar. Mas se vocês quiserem conhecer mais e entender melhor sobre esse assunto, de repente você que é da área também e queira se especializar, pode entrar em contato, pode falar com vocês como, Cândido? Pode no meu celular, né? Pode entrar em contato comigo, que é 669-9613-9343. Esse mês, assim, a gente começou a pós-graduação agora em fevereiro. Então, agora no mês de março é o segundo módulo. Como a turma 4 vai ter o módulo que foi o primeiro agora, a gente está aceitando os alunos ainda, né, que estão entrando nessa pós. A gente está com um quadro diferenciado, né, de professores. Eu escolhi a dedo cada um para que os alunos aproveitem da melhor maneira, né? E tenham mais prática e contato com os pacientes e saiam prontos para o mercado de trabalho. E o Instagram, rapidinho? Kedma Marques. Kedma Marques, vai lá, gente. Kedma com DI.